Olá, meu nome é Carol Costa e hoje eu vou te mostrar como eu fiz esse vestido todo sob medida em crochê. Bora lá? Bom, o primeiro passo é fazer a quantidade de correntinhas necessárias para a nossa gola, tá? E aí, ó, todo mundo vai fazer 192 correntinhas. Não importa o tamanho, todo mundo vai começar igual. Bom, fiz aqui as minhas 192 correntinhas. Para quem estiver utilizando aí numeração de fio ou agulha diferente, tá? Vai fazer aí uma média de 95 centímetros em correntinhas, tá? Lembrando que a quantidade total precisa ser múltipla de 3, beleza? Bom, fiz 192 e mais 3 para poder virar o meu trabalho. Vou laçar a minha agulha e vou vir aqui, ó, na minha quarta correntinha, tá? Vou iniciar o meu ponto aqui. O nosso ponto vai ser o ponto alto alongado. Então, eu passo por um, laço, passo por 2 e laço, passo por mais 2. De novo, laço a minha agulha, vou voltar aqui no mesmo lugar onde eu acabei de fazer o ponto, tá? Vou inserir a minha agulha aqui dentro, puxar o fio, laçar, passar por um, laçar novamente, passar por 2 e laçar, passar por mais 2, ok? Então, fiquei aqui com 3 pontos, tá? Vou demarcar aqui a minha terceira correntinha, que é o meu primeiro ponto dessa carreira, desse jeito aqui. Vou fazer 2 correntinhas de separação, porque aqui dentro a gente vai fazer um lequinho, tá? Então, faço uma, 2 correntinhas e agora eu vou laçar a minha agulha e voltar no mesmo lugar onde eu fiz os 3 pontos. Vou inserir a minha agulha aqui dentro, puxar o fio e fazer mais 3 pontos altos alongados. Então, laço, passo por um, laço, passo por 2 e laço, passo por mais 2. E assim eu vou fazer por mais 2 vezes, tá? Fazendo um total aqui de 3 pontos mais. Fiz aqui os 3 pontos, fiquei com o meu primeiro lequinho, vou laçar a minha agulha e agora a gente vai pular 2 pontos da base, 2 correntinhas. Então, conto 1, 2, venho na minha terceira correntinha, insiro a agulha e vou fazer aqui dentro um bloquinho com 3 pontos altos alongados, todos no mesmo lugar, tá? Então, ó, tô aqui, vou inserir a minha agulha e fazer mais 2 pontos altos alongados, todos no mesmo lugar. Fiz um bloquinho de 3, laço a minha agulha direto, tá? Sem fazer correntinha nem nada. Pulo 2 correntinhas de base, venho no meu terceiro, na minha terceira correntinha e faço novamente mais 3 pontos altos alongados, todos no mesmo lugar, formando mais um bloquinho de 3 pontos. Feito isso, tá? A gente agora vai pular novamente 2 de base. Lacei aqui a minha agulha, pulei 2 de base. E aí, ó, a gente vai fazer novamente um lequinho de aumentos, tá? Vamos fazer 3 pontos altos alongados, todos dentro do mesmo ponto. Duas correntinhas, tá? Nós vamos fazer 2 correntinhas de separação e vamos voltar aqui no mesmo ponto, fazendo mais 3 pontos altos alongados. Bom, desse jeito aqui, tá? Nós temos a nossa gola, aquela voltinha da nossa gola, tá? Nós vamos precisar de 2 voltas como essas, tá? É através dessa gola que a gente vai aumentando o corpo do nosso vestido, a parte de cima do nosso vestido, tá? Através desses 2 leques de aumentos. Então, vou fazer esse leque aqui, vou fazer agora uma sequência de bloquinhos de 3 pontos, para poder aí definir o corpo, né, o comprimento aí da minha blusa, e depois eu vou fazer mais uma gola como essa aqui.
beleza? Para a quantidade de pontos que a gente está trabalhando, para os 192 pontos, nós vamos fazer aqui 28 bloquinhos, tá? Então, eu vou pular 2 de base, vou vir aqui no meu terceiro ponto e vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos alongados. Lembrando que se você iniciou aí o seu trabalho com uma quantidade de correntinhas diferente da minha, a sua quantidade de bloquinhos também vai ser diferente, viu? Para fazer essa conta, tá? Para descobrir aí a quantidade de bloquinhos que você vai ter para cada lado, é preciso que você divida a quantidade total de correntinhas por 3, tá? Para saber a quantidade de bloquinhos totais que você vai ter na sua peça. Depois que você descobrir a quantidade total de bloquinhos, você vai subtrair de 8. Você vai subtrair 8 bloquinhos, 4 para cada gola, e daí então você vai dividir por 2. Eu vou deixar essa conta lá no PDF anotadinha para vocês, tá? Mas dito isso, eu vou dar continuidade aqui ao tutorial, vou adiantar os meus bloquinhos e volto para mostrar o restante. Feito aqui os meus 28 bloquinhos de 3 pontos altos alongados, nós vamos agora fazer a nossa outra gola, né? Que eu falei que a gente precisava de 2 voltinhas como essa, uma para frente e uma para trás. Então, para fazer isso, ó, eu vou laçar a minha agulha, vou pular aqui 2 pontos de base e vou fazer aqui no meu 29º bloquinho, tá? Vou fazer um leque, aquele leque de aumentos que a gente fez lá no início. Então, vou fazer 3 pontos altos alongados, 2 correntinhas de separação e mais 3 pontos altos alongados, todos no mesmo lugar, formando novamente o meu lequinho. Fiz 2, mais um, 3 pontos, tá? Fiz aqui o meu lequinho, e aí a gente vai repetir a mesma coisa de lá do início, gente. A gente vai pular 2 de base, vir no terceiro, fazer um bloquinho de 3 pontos altos alongados, e aí depois vou pular mais 2 de base, fazer mais um bloquinho de 3 pontos altos alongados, depois pulo mais 2 de base e faço o nosso outro leque, né, de aumentos. Exatamente o que a gente fez do lado de lá. Depois desse leque de aumentos, nós vamos trabalhar os mesmos 28 bloquinhos de 3 pontos altos alongados, ok? Vai ser a mesma quantidade para o lado de lá. Então, dito isso, eu vou agora adiantar o meu trabalho, vou fazer aqui o meu bloquinho, né? O meu leque de aumentos. Vou fazer os meus 28 bloquinhos e volto para a gente finalizar juntos. Bom, cheguei aqui no final, ó, já fiz os meus 28 bloquinhos, deixa eu virar para vocês. E aí ficou desse jeito, tá vendo, ó? Desse jeitinho assim. Fiz os meus 28 bloquinhos de 3 pontos altos alongados. E aí, para finalizar, ó, a gente vai fazer um ponto baixíssimo, bem aqui onde eu coloquei o marcador, na minha terceira correntinha, tá? Desse primeiro ponto. Então, eu tiro o marcador, conto 1, 2, 3, insiro a minha agulha e faço um ponto baixíssimo para finalizar a minha carreira. Feito isso, a gente vai subir a nossa segunda carreira fazendo 3 correntinhos, que vai ser meu primeiro ponto alto alongado da carreira. E aí, ó, eu vou começar a trabalhar dentro dos espaços, dentro desses intervalos de bloquinhos, tá? Meu primeiro intervalo é o lequinho. Eu vou vir aqui dentro desse leque de aumentos, e vou fazer um outro leque de aumentos. Então, vou fazer aqui dentro 3 pontos altos alongados, 2 correntinhas, 1, 2 e mais 3 pontos altos alongados, todos aqui dentro do mesmo lugar. Então, sempre dentro de cada leque, a gente vai fazer outro leque, tá? Então, fiz o meu leque, agora a gente vai trabalhar dentro dos intervalos, dentro desses espaços aqui. Vou inserir a minha agulha e vou fazer aqui dentro 3 pontos altos alongados.
3 pontos altos alongados, laço a minha agulha, venho dentro do outro espaço e vou fazer novamente 3 pontos altos alongados. E aí, ó, a partir dessa carreira, vão ser todas as outras iguais, tá? Então, sempre 3 pontos altos alongados dentro de cada intervalo de bloquinhos e dentro de cada leque, outro leque de aumentos. Dessa maneira, a gente vai garantir fazer com que a nossa blusa do vestido cresça, tá? Então, sempre vamos fazer leques de aumentos dentro de outros leques de aumentos, tá? Dentro do leque da carreira anterior. Então, fazendo aqui o meu segundo leque, 3 pontos altos alongados, 2 correntinhas, 3 pontos altos alongados. E agora é repetição. Eu vou dentro de cada espaço de bloquinho fazer 3 pontos altos alongados, até chegar no meu outro leque de aumentos lá do outro lado, onde eu vou fazer outro lequinho de aumentos. Dentro de cada espaço, 3 pontos altos alongados. Aqui dentro do meu próximo leque, outro leque, e assim por diante, até chegar no final, tá? Bom, cheguei aqui no final. E aí agora, ó, eu preciso completar o meu bloquinho de 3 desse primeiro ponto aqui de correntinhas que a gente fez, tá? Para isso, eu vou fazer, ó, os pontos pegando bem aqui nesse espaço. Vou fazer aqui 2 pontos altos alongados, pegando nesse mesmo espaço entre os pontos, tá? Então, vou fazer 2 pontos altos alongados, e aí eu vou fechar na minha terceira correntinha, tá? Vou contar 1, 2, 3 e vou fechar bem na minha terceira correntinha aqui, fazendo um ponto baixíssimo. E daí a gente vai sempre repetir agora, tá? Vai subir 3 correntinhas. A, a única diferença agora é que aqui, ó, nesse intervalo, o ponto ficou um pouco atrás. Então, eu já vou fazer os meus 2 pontos altos alongados aqui dentro para completar o bloquinho, tá? Isso vai acontecer entre uma carreira e outra. Então, a próxima carreira, você vai fazer apenas 3 correntinhas e seguir adiante. Na próxima, você já vai precisar fazer o bloquinho aí dentro. Então, carreira sim, carreira não, a gente vai ter essa alteração aí, tá? Mas esse é o único detalhe que muda de carreira para carreira. Então, aqui, ó, eu já completei o meu bloquinho, daí é só eu seguir adiante fazendo o que a gente acabou de fazer. Um detalhe importante é essa parte de baixo, essa aqui que está aberta, né? A gente precisa fechar, tá? Para fechar é muito simples, eu vou inserir, ó, vou puxar minha agulha aqui por trás, tá? Do trabalho, vou inserir aqui nesse ponto aqui do leque e vou puxar essas correntinhas, tá? Vou puxar esse fio que tá com as correntinhas sobrando aí de frente para trás. Puxado aí de frente para trás, é só prender para depois fazer o arremate. Então, eu vou dar um nozinho mesmo, tá? Vou fazer um nozinho para poder prender e depois a gente arrematar no final da peça, com todos os outros fios, né? Então, é só fazer um nó mesmo aqui, vou puxar o fio e aí puxo essa perninha fazendo um nozinho e prendendo, ok? No mais, eu vou adiantar a minha peça e volto já com a parte de cima da blusa pronta, para passar para vocês as medidas. Bom, fiz aqui a minha parte de cima, tá? Fiz aqui 12 carreiras, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras pro meu tamanho, que é um tamanho PT. E eu vou passar aqui a medida para vocês. Eu fiquei aqui com 36 centímetros, tá? 36 centímetros. E a altura, eu fiquei com 40 centímetros de altura, tá? E aí, para chegar nessa medida, gente, eu utilizei a minha circunferência do busto, que é 84,
deduzir 10 centímetros e dividir por 2, tá? E aí esses 36 centímetros aí que eu mostrei para vocês, ok? Então, façam as medidas de vocês e a blusa para a gente poder ir para a parte de baixo, para nossa saia. Bom, a partir de agora a gente vai fazer a nossa saia, a nossa parte de baixo do vestido. Eu tô falando uma saia porque a gente vai fazer uma saia e depois juntar com aquela parte de cima, ok? Então, vamos lá. Para fazer a saia, vocês vão fazer a quantidade de correntinhas necessárias para dar a volta no quadril, tá? No meu caso, eu tenho 92 de quadril, mas o crochê, ele vai esticar aí tranquilamente pelo menos 10 centímetros, tá? Utilizando esse fio e essa agulha. Então, eu fiz aqui 82 centímetros em correntinhas, eu fiz 10 centímetros a menos. Vocês podem estar fazendo a mesma coisa. Feito isso, eu agora vou fazer 9 correntinhas mais. Essas 9 correntinhas eu vou fazer para poder garantir que eu não tenha problema com os meus múltiplos, já que eu não contei a quantidade total de pontos que eu fiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mais 1, 2, 3. Vou passar a minha agulha, vou vir no meu quarto ponto. Então, 1, 2, 3, 4. Vou vir aqui no meu na minha quarta correntinha, vou inserir a agulha e vou fazer um ponto alto alongado. Tenho 2 pontos aqui, vou fazer o meu terceiro para formar o bloquinho de 3. Então, venho no mesmo lugar e faço mais um ponto alto alongado. Primeiro bloquinho feito, vocês podem demarcar aqui o primeiro ponto, tá? A terceira correntinha do primeiro ponto. 1, 2, 3, demarquei aqui o primeiro ponto. Opa! Daí, então, agora eu vou seguir fazendo bloquinhos de 3. Então, pulo 2 de base, venho no terceiro e vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos alongados. E vou seguir fazendo bloquinhos de 3 pontos altos alongados, pulando 2 de base, até chegar no final, tá? Lembrando que no final eu preciso que sobrem 2 correntinhas, que é para poder fechar ali no meu primeiro ponto, tá? E a gente não perder o nosso tema, tá? Então, eu vou adiantar o meu e volto lá no final. Cheguei aqui no final, tá? Ó, daria até para fazer mais um bloquinho aqui, pulando 2 de base, mas eu já medi aqui, eu já medi com a fita métrica, tá? E a quantidade de bloquinhos que eu fiz aqui já deu os meus 82 centímetros. É importante dizer que esses 82 centímetros eu medi sem esticar o meu crochê. Depois disso, ó, eu vou acertar aqui o meu crochê para poder prender aqui e começar a trabalhar de forma circular, tá? Então, coloquei aqui frente com frente, vou tirar o meu marcador, vou prender com um ponto baixíssimo aqui na minha terceira correntinha do primeiro ponto, fecho com baixíssimo e vou subir 3 correntinhas para iniciar a minha próxima carreira. E aí, a partir de agora, é muito simples, tá? Eu vou trabalhar sempre no intervalo dos bloquinhos, tá? Fazendo sempre 3 pontos altos alongados, bem aqui nesse intervalo, como a gente trabalhou lá em cima na blusa, tá? Então, vou seguir aqui fazendo 3 pontos altos alongados dentro de cada bloquinho até o final. Depois, no final, vou prender, vou fazer ali os pontos altos, como a gente fez lá na blusa. Vou prender com ponto baixíssimo ali na minha terceira correntinha e depois vou seguir trabalhando até atingir a altura necessária da minha saia, tá? A altura que eu preciso para minha saia. Então, vou seguir aqui trabalhando de maneira circular até atingir a altura que eu preciso. E vocês vão fazer o mesmo aí, tá? Vão ver aí a altura necessária para cobrir o bumbum, né? E fazer o comprimento que vocês desejarem, tá? Pode ser curto, até mesmo longo, ok? Então, é isso. Vou adiantar o meu e volto para a gente fazer a finalização e depois os demais passos. Até já! Bom, cheguei no final aqui, fiz 29 carreiras, tá? E aí, ó, eu virei aqui
lá pro meu início, para as minhas correntinhas que ficaram sobrando, tá? Eu cortei lá o primeiro ponto e daí então eu vou desfazer aqui e prender logo, porque eu vou fazer o meu cós utilizando essa parte de cima, tá? Então, desfiz aqui as minhas correntinhas. Na verdade, eu desfiz até o final, esqueci aqui de deixar duas correntinhas, tá? Mas vocês podem deixar duas correntinhas e daí é só trazer para trás e amarrar, né? Amarrar no verso. No meu caso aqui, eu vou ter que trazer para trás e voltar, porque eu esqueci de deixar as correntinhas, então eu vou trazer para trás e vou voltar pelo lado de lá para poder então fazer o arremate, tá? Mas deixando as duas correntinhas, a gente vai fazer como a gente fez lá em cima na blusa. Vai trazer para trás e vai dar um nozinho só para prender mesmo, beleza? Bom, feito isso, agora eu vou fazer um acabamento aqui em cima, tá? E vou fazer também algumas diminuições, que é para poder reduzir um pouquinho o tamanho dessa saia, já para colocação do elástico, tá? Então, vou trazer o fio aqui por dentro de um desses intervalos, já vou prender com uma correntinha, tá? E vou fazer aqui, dentro desse intervalo maior, eu vou fazer 2 pontos baixos, tá? Então, uma correntinha mais um ponto baixo. E aqui dentro, onde eu tenho esses 3 pontos, onde eu tenho o meu bloquinho de 3, tá? Aqui dentro eu vou fazer um ponto só. Então, vou fazer um ponto baixo aqui e 2 no meu intervalo. Vou fazer aqui 6 pontos baixos, tá? Então, fiz 3, 4, 5, 2 ali, um no intervalo, 2 aqui. Então, 5, vou fazer mais um. Vou fazer 6 aqui, com esse do intervalo. E no próximo ponto, vou fazer 7, vou fazer mais um, 7. E no próximo ponto, eu vou fazer uma diminuição, tá? Eu vou inserir a agulha aqui dentro novamente, vou puxar o fio, vou vir aqui no meu próximo ponto, sempre finalizar esse ponto, tá? Eu vou vir aqui no próximo, vou trazer o fio, e aí então vou finalizar fazendo uma diminuição. Eu vou fazer uma diminuição a cada 7 pontos aqui na minha saia, tá? Vocês também podem fazer mais ou menos a mesma coisa aí na de vocês. Se for um tamanho muito maior, de repente vocês espaçam mais essas diminuições para não ficar tão franzida, tá? Mas no mais pode ser de 7 em 7 mesmo. É para a gente ter uma redução aí para colocação do elástico, tá? Para fazer a nossa cintura. Beleza? Então, vou fazendo isso a cada 7 pontos, uma diminuição. Vou adiantar o meu aqui e volto, tá? Vou fazendo aqui 7 pontos, uma diminuição, 7 pontos, uma diminuição. Provavelmente não vai fechar essa conta no final, mas não tem problema, tá, gente? Não precisa ser uma coisa exata, não. É só pra gente dar uma reduzida mesmo, ok? Então, vou adiantar o meu e volto para dizer como ficou. Bom, já cheguei aqui no final, tá? E aí agora a gente vai fazer o seguinte, para arrematar e colocar o elástico. Eu vou puxar um pouquinho aqui, vou tirar minha agulha e aí vou vir por trás desse meu segundo ponto. Então, não vou vir pela correntinha, vou vir pelo esse segundo ponto. De trás pela frente, eu vou puxar esse fio para trás, o fio do novelo, tá? Então, ó, vou vir com a minha agulha e trazer ele de frente para trás, desse jeitinho assim, tá? Daí eu volto com a agulha pela frente, por debaixo aqui, ó, desse fio do novelo. Calma aí, tenta mostrar vocês. Tá vendo, ó? Vou vir bem aqui por debaixo desse fio e pegar aqui por dentro do elo. Daí é só ajustar, trazer esse fio do novelo aqui por dentro, tá? De trás para frente, vou passar ele aqui por dentro e vou fazer uma correntinha para prender. E aí, é nessa hora que a gente vai colocar o nosso elástico. Mas antes de mostrar como colocar, eu vou mostrar a vocês como preparar o nosso elástico. O primeiro passo é cortar uma tira equivalente ao tamanho da sua cintura, tá? Eu tenho 74 centímetros de cintura, então eu cortei uma tira aí com menos 10 centímetros. Eu cortei uma tira de 64 centímetros. E vocês podem fazer tranquilamente a mesma coisa,
Depois de cortada a tira, a gente vai unir as duas pontas, cerca de 1 a 2 centímetros, do lado de cá e do lado de cá, para poder ficar bem firme e preso. Para fazer isso, eu vou utilizar agulha e linha. E aí não tem muito o que eu ensinar, tá? Então eu acelerei o vídeo nessa parte, mas deixei as imagens aí para quem tiver alguma dúvida, tá? Eu só fui alinhavando mesmo e prendendo de uma maneira que eu achei que ficou bem firme. Voltando à colocação do elástico, tá? Eu parei aqui bem na minha correntinha. Então, a partir daqui, ó, eu já vou trazer o meu elástico preparado, tá? Eu vou trazer ele por trás, desse jeito, assim. Eu trago ele bem por trás da correntinha e coloco o meu fio do novelo, ó, passando por trás do elástico, que eu achei que fica melhor para trabalhar, tá? E aí, ó, eu vou prender aqui com uma correntinha o meu elástico e a partir daqui eu vou fazer pontos baixos, tá? Pegando o fio por entre o meu elástico. Eu vou fazendo ponto baixo, ó, inserir aqui no meu próximo ponto, ó, insiro a agulha, passo aqui por entre o elástico, puxo o fio lá atrás, trago para frente e faço um ponto baixo. E daí eu vou fazendo dessa maneira, ponto a ponto, tá? Um ponto sobre cada um de base, então, um ponto baixo sobre cada ponto baixo de base. Opa, pulei um ponto aqui. Aqui é o meu ponto. Então, vou inserir a agulha, buscar o fio lá atrás, trazer para frente, ponto baixo. No próximo ponto, insiro a agulha, puxo o fio, ponto baixo. E assim eu vou fazendo por toda a volta, gente, tá? E aí, agora, vocês vão ver mesmo que vai dar uma franzida maior, tá? Mas no corpo, ele fica bem certinho, porque é a medida certa da nossa cintura, né? E também a medida certa do nosso quadril. Eu vou adiantar o meu e volto lá no final. Cheguei aqui no final, meu último ponto tá feito. E agora a gente vai cortar o fio. Vou puxar ele todo pra fora e vou voltar aqui, ó, pra fazer o arremate. Então, vou pegar aqui no meu segundo ponto, tá? Vou pular a correntinha, vou pegar no meu segundo ponto de trás pra frente, puxar o fio e voltar com ele por onde ele saiu. Também de trás pra frente, tá? Daí, a gente tem o nosso remate pronto e a minha saia ficou desse jeito. Tá vendo como ficou bem franzidona? Ó, deixa eu afastar aqui pra vocês verem. Ela ficou bem franzida, tá vendo? Mas não precisa se preocupar porque dá super certo no corpo. Ela fica bem direitinha no corpo, bem acinturadinha. Bom, e agora é hora de juntar a minha parte de cima com a minha parte de baixo, tá? Para isso eu vou utilizar uma agulha de tapeceiro e o próprio fio que a gente trabalhou por todo o percurso. E agora, na hora de juntar, a gente tem uma questão, né? Que a quantidade de pontos, ela realmente não vai bater, provavelmente não vai bater. Tá? Na minha aqui, no meu caso, eu vi que vai sobrar aí cerca de 40 pontos de diferença entre a parte de cima e a parte de baixo, tá? E aí eu tenho duas alternativas. Ou deixar uma abertura na lateral, e aí vai ficar uma abertura entre a blusa e a saia, que é uma opção que eu particularmente não gosto, tá? E a outra alternativa, tá? É a gente ir costurando, repetindo pontos mesmo, de modo que a gente estenda a parte de cima, tá vendo, ó? Estenda até a metade da saia. Para fazer isso, você pode estar contando a quantidade total de pontos da sua saia, tá? E colocar marcadores, demarcando a metade para frente, metade para trás. Com esses mesmos marcadores, ó, eu prendi aí no vídeo, dá para vocês verem, eu prendi aí uma ponta da minha blusa. Tá vendo? Ó, uma ponta da blusa eu prendi aí, tá? Na metade da frente, por exemplo. Então, eu prendi uma ponta da minha blusa aí no início e a outra ponta lá do outro lado, no final da metade da minha saia, tá? E daí, eu sei aonde eu tenho que iniciar e terminar a costura da minha blusa na minha saia. Uma dica legal é utilizar pregador. Sabe pregador de roupa? Pregador para varal? Então, você pode estar utilizando o auxílio dos pregadores para poder esticar a parte da blusa e também posicionar aí e prender aonde você deve costurar cada parte. E aí, dessa maneira, ó, você vai começar a alinhavar a parte de cima junto com a parte de baixo, como eu tô fazendo aí,
tá? Eu não coloquei pregadores para me auxiliar, porque eu já tô acostumada, eu vou fazendo no olho mesmo, tá? Eu vou fazendo ali a partir dos meus marcadores. Eu sei aonde eu tenho que começar e aonde eu tenho que terminar a costura, e a partir daí eu vou fazendo no olho. Mas você pode tranquilamente usar pregadores para poder estender aí e ir te auxiliando mesmo, tá? Aonde você deve ir costurando cada parte, tá? Dá super certo, pode fazer tranquilamente. E aí vocês vão fazer isso tanto de um lado, ó, já finalizei um dos lados, quanto do outro, tá? Depois de encerrado ali, ó, eu fui fazer o lado de lá. Eu pulei alguns pontos, tá? Porque a minha intenção era fechar aí a lateral, então eu pulei alguns pontos para na hora de fechar ficar com o desenho aí esse mesmo desenho aí furadinho, né? Que a gente tem por todo o vestido, tá? Então pulei aí cerca de 3 a 4 pontos e voltei a alinhavar o lado de lá na minha outra metade que eu já tinha também demarcado, tá? E aí é isso, fui alinhavando da melhor maneira que ficasse certinha a minha blusa da minha saia. Bom, costuradas as duas partes, vou filmar um pouquinho de longe aqui para vocês verem, tá? Ficou desse jeitinho aí. Aqui eu já demarquei a minha lateral. E aqui, ó, tá vendo, ó, o meu espaçamento? Ficou bem pouquinho, tá? Porque aí, ó, quando eu for prender a lateral, vai ficar bem perceptível, tá? Eu consegui deixar bem pouquinho. Se porventura você não conseguir deixar aqui um buraco tão pequeno quanto, a gente tem várias alternativas, né, gente? O crochê é maravilhoso para essas coisas, né? Porque a gente consegue dar jeito em tudo, né? Então, vocês podem fazer uma carreira aqui, prendendo um lado no outro, ou podem deixar uma abertura, né? Fechar mais em cima, enfim, temos alternativas, tá? Não se preocupem. E aí, aqui agora, ó, tá vendo o meu espaçamento? Eu vou fazer aqui, vou demarcar a altura que eu quero fechar, tá? Eu vou utilizar uma agulha de tapeceiro para costurar, mas antes, ó, eu preciso demarcar o tanto que eu quero fechar, tá? Eu defini aqui 5 intervalos, então contei aqui 5 intervalos de bloquinhos, 1, 2, 3, 4, 5, tá? E aí vou demarcar aqui 5 e 5 do lado de lá, então conto desde ali de baixo, ó, 1, 2, 3, 4, 5 intervalos, tá? E aí eu vou juntar um intervalo no outro, assim, demarcando até onde eu quero costurar. Mas, como eu disse, se ainda assim se achar aberto, você pode fechar mais. E aqui, ó, eu já tô iniciando a minha costura, tá? Eu vou pegar aqui, ó, o primeiro ponto bem aqui, nesses 3 pontos dos bloquinhos. Então, eu deixei um intervalo aberto, tá vendo, ó? Que era o efeito que eu queria. Deixei um intervalo aberto e já pulei ali pro meu primeiro ponto do bloquinho e depois disso fui costurando ponto a ponto. Um ponto do lado de cá, um ponto do lado de lá. E assim fui fazendo até o meu marcador, até chegar ao meu quinto intervalo, até chegar ali em cima para fechar. E depois vou fazer a mesma coisa do lado de cá, tá? Simples assim. Bom, e aí o meu vestido já tá pronto. Como vocês podem ver, o meu lado direito aqui, ó, foi a costura que a gente acabou de fazer, utilizando 5 intervalos, e ainda assim ficou bem abertão. E aqui no meu lado esquerdo eu simulei um fechamento maior, utilizando marcadores. Dessa maneira, vocês podem ver que ficou bem mais discreto. No fim das contas, eu deixei ele abertão mesmo. Eu gostei bastante desse caimento aí de frente e de lado. Tô pensando em fazer um top para usar por baixo. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau!